get me through this. I swear I'll dedicate my whole life to you. Essa série, ela se baseou na biografia de Louis Zamperini, escrita pela Laura Hellenbrand, foi traduzido no português como Invencível, e posteriormente essa obra foi adaptada para o cinema pela Angelina Jolie. E você que tem nos acompanhado nas últimas semanas, você pôde perceber como Louis Zamperini é um homem debaixo do constante amor de Deus ao longo de toda a sua vida, mesmo que ele não tenha se dado conta disso. E talvez essa seja a história não só dele, mas sua também. Sua. Talvez você ainda não tenha consciência do quanto Deus te ama. Talvez você ainda não tenha consciência de que Deus está interessado em você muito mais do que você imagina. Talvez você não tenha consciência de que Deus tem estado presente na sua vida ao longo da sua história, de uma maneira intensa, de uma maneira viva, mas você ainda não percebeu. Louis Zamperini, nós vimos como ele enfrentou os desafios de uma infância pobre, flertando com a delinquência, mas Deus era presente na infância dele e o livrou disso. Como Zamperini tornou-se um famoso atleta olímpico, mesmo não tendo realizado o seu grande sonho, que era bater o recorde mundial e ser campeão olímpico, mas já foi uma grande vitória ele sair da quase delinquência das ruas para se tornar um famoso atleta olímpico, sendo o atleta mais jovem norte-americano a estar nas Olimpíadas de Berlim. Ele sobreviveu a um acidente aéreo quando, na Força Aérea Norte-Americana, o seu avião caiu no Pacífico. E ele passou mais de 40 dias num bote inflável à deriva. Ele resistiu às atrocidades a que foi submetido durante a Segunda Guerra. Ele foi torturado num campo de prisioneiros, ele foi humilhado num campo de prisioneiros. Um oficial japonês que foi apelidado pelos prisioneiros como Bird. Esse homem marcou Zamperini e passou a torturar Zamperini fisicamente e emocionalmente por 2 anos. No pós-guerra, ele venceu o alcoolismo, ele venceu a depressão, ele venceu a amargura. É verdade que essas vitórias finais só aconteceram porque algo, um fato, um evento, mudou a história de Zamperini. No pós-guerra, ele estava submergindo no alcoolismo, ele estava se perdendo na depressão, ele estava sendo consumido pela amargura, e ele estava sendo tomado pela obsessão de voltar ao Japão e matar aquele oficial japonês chamado Bird, ou apelidado de Bird. E de repente, o que aconteceu? Uma noite que a sua esposa insistiu grandemente para que ele fosse ouvir um pregador chamado Billy Graham. E ele, depois de muita insistência, ele foi. E ele ouviu naquela noite uma mensagem que falava do amor de Deus pelas nossas vidas, de como Deus cuida de nós, mesmo quando nós não temos consciência disso, de como Deus tem um plano para as nossas vidas, e esse plano é revelado quando Jesus, o Filho de Deus, entra na história e naquela cruz morre por mim e por você, nos convidando à reconciliação com Deus e uma nova vida com Deus, uma nova vida. Quando Billy Graham chega no momento final da sua pregação e convida as pessoas que querem tomar uma decisão de iniciar uma nova vida, uma nova jornada
como discípulos de Jesus, vindo à frente e assumindo esse compromisso, Zamperini se levanta, irritado, abre espaço na fileira que ele estava sentado, chega no corredor e toma a direção da rua. Quando ele toma a direção da rua, ele é literalmente assaltado por uma memória. Algo vem à mente e ao coração dele. Ele se lembra da oração que ele fez quando estava à deriva naquele bote inflável. Que nem sei se foi uma oração, ou se foi uma especulação, se foram palavras jogadas ao céu, quando ele diz: Deus, se o Senhor me salvar, eu entrego a minha vida toda ao Senhor. Essa oração volta à mente de Zamperini, volta ao coração. Zamperini congela naquele corredor. E ele se volta na direção de Billy Graham. Ele se volta na direção do altar. E ele caminha na direção daquele altar. E ele se ajoelha. E ele entrega a vida dele a Jesus. E ali começa uma nova história, completamente diferente. Zamperini chega na sua casa naquela noite, abre os armários, pega todas as bebidas que estavam escravizando, abre todas as bebidas e joga tudo na pia. Ele pega todos os cigarros, ele pega as revistas pornográficas que a esposa dele nem sabia que ele tinha dentro de casa, e ele queima tudo aquilo. Por quê? Porque ele tomou uma decisão, começar uma nova vida como discípulo de Jesus. As coisas velhas iam ficar para trás, tudo ia se fazer novo, e tudo se fez novo naquela noite, porque a biógrafa de Zamperini diz que de manhã ele acordou sentindo-se limpo. Pela primeira vez em 5 anos, aquele oficial japonês apelidado de Bird não invadira seus sonhos, porque por 5 anos ele era torturado com pesadelos envolvendo esse homem. Naquela noite ele não teve mais pesadelos, e Bird nunca mais apareceria neles. Zamperini chegou à conclusão que ele não era o homem desprezível, submisso, desamparado, que Bird tentara torná-lo. E talvez você nessa noite precisa chegar a uma conclusão. Você não é definitivamente o que as circunstâncias fizeram de você. Você não é definitivamente o que você se tornou. Você não é definitivamente o que pessoas fizeram de você. Você pode viver o novo nessa noite, se você tomar uma decisão de se render a Jesus. Olha só a última frase: naquela manhã, ele, Zamperini, era uma nova criação. Mas no dia 2 de julho de 2014, aos 97 anos de idade, seus olhos se fecharam para a história. O homem que teve a sua biografia intitulada em português Invencível, que teve o filme baseado na sua biografia intitulado Invencível, morreu. Será que a morte o venceu? Morte. A morte é um tema desagradável. A morte é um tema incômodo. É interessante que quando a gente nasce, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Nesse exato instante, a única certeza que você tem acerca do seu futuro é que um dia os seus olhos vão se fechar para a história. E você vai morrer. Mas apesar dessa certeza e convicção, é interessante como,
quando um amigo morre, quando um parente morre, a gente é surpreendido. A gente fala, por quê? A gente tem dificuldade de lidar com a morte, por quê? Interessante, a gente está conversando sobre a vida de Zamperini, fazendo alguns paralelos com a vida daquele jovem chamado José, aquele jovem hebreu que foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo para o Egito, e depois, mais tarde, se torna governador do Egito. Essa história está no livro de Gênesis. E quando você pega o livro de Gênesis e começa a folhear as primeiras páginas, os 2 primeiros capítulos de Gênesis é genérico, fala sobre a criação do universo. O primeiro capítulo que vai falar sobre seres humanos e sobre a relação dos seres humanos com outros semelhantes, com Deus, é o capítulo 3. E nesse capítulo 3, nós temos um diálogo que acontece num jardim. Um diálogo entre a mulher e a serpente. A serpente é o mal personificado. A serpente é o mal encarnado. E olha só que interessante esse diálogo. Disse a mulher, Deus disse, o que Deus disse? Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Aí você vai dizer assim, pô, mas Deus podia pegar leve, né? Se não era para comer do fruto, por que colocou a árvore lá? Porque ele não queria um bando de robô. Porque ele queria que o homem e a mulher tivessem a liberdade de tomar uma decisão. Eles querem continuar debaixo do amor de Deus ou não? E mais, você tem que lembrar o seguinte, imagina a seguinte cena, Deus criou 5 bilhões de árvores frutíferas, vocês podem comer dos 5 bilhões. Essa daqui que eu coloco no centro do jardim, vai ser um ícone, vai ser um símbolo de que vocês, seres humanos, ainda desejam viver em relação comigo, ainda desejam viver em dependência de mim, ainda desejam viver debaixo do meu amor, porque o dia que vocês chegarem à conclusão que não precisam mais de mim, Deus, vocês vão comer essa árvore. O dia que vocês chegarem à conclusão do seguinte, Deus, deixa que daqui para frente a gente cuida. Deixa que nós somos capazes de construir casamentos duradouros, a gente não precisa mais da sua ajuda. Nós somos capazes de criar filhos, nós não precisamos da sua ajuda. Por sinal, nós somos capazes de construir sociedades justas. Nós não precisamos da sua ajuda. Nós somos capazes de construir sociedades igualitárias. Nós somos capazes de cuidar da natureza. Nós somos capazes de ter água para todo sempre. Nós somos capazes, sim, de administrar o mundo. Somos. Tudo que a gente vê ao nosso redor hoje é fruto de uma decisão maldita que os nossos primeiros pais tomaram. E por quê? Porque eles ouviram a serpente. Olha o que disse a serpente à mulher. Certamente não morrerão. Não. Você acredita nesse negócio que Deus disse? Você ainda está nesse tempo. É interessante que centenas, milhares de anos se passaram e o problema continua o mesmo. A gente abre a Bíblia aqui, estuda acerca de princípios e valores de Deus, para os jovens viverem relacionamentos duradouros, para a sexualidade, para as relações profissionais, como lidar com funcionários, como lidar com empregados, como lidar com patrões. Só que, apesar da Bíblia estabelecer princípios e valores de Deus para que a gente tenha vida, a gente continua caindo no conto da serpente. Porque a serpente está sempre falando no nosso ouvido, mas você é desse tempo? Você acredita nessas coisas? O quê? Você acha que é possível viver esses princípios? A Bíblia é um livro desatualizado. Nada contra Deus, eu conheço há muito tempo, é a serpente falando, né? Eu conheço Deus há muito tempo, a gente é amigão, mas Deus está ultrapassado, ele precisava fazer um upgrade no que ele pensa acerca do mundo, da vida, dos relacionamentos. E a gente continua morrendo
Porque a gente escuta a serpente. A morte entra na nossa história, mas veja, a morte é um estado para o qual nós não fomos criados. É por isso que a gente se sente incômodo com a morte. É por isso que quando a gente vê um ente querido morrendo, por mais que ele estivesse enfermo, por mais que ele estivesse idoso, esse negócio dói. Sabe por quê? Nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a vida. Deus nos criou para a eternidade. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que Deus colocou no nosso coração o anseio pela eternidade. Nós fomos criados não para morrer, mas para viver. A morte, como a gente viu no clipe, não era o plano original de Deus para as nossas vidas. Agora, ela se tornou o destino herdado por todos nós. Todos nós. Independentemente, você pode ser um cara muito bonzinho, você pode passar a vida inteira fazendo bem para os pobres, para os menos favorecidos, você pode dar os seus bens para quem não tem recursos materiais, você pode ser voluntário em hospital, em ONG, você pode passar toda a sua vida fazendo o bem. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Por quê? Porque a morte deixou de ser uma questão de mérito, se eu faço bem ou faço mal. A morte, nós herdamos no nosso DNA a morte. O problema é a decisão tomada pelos nossos primeiros pais. Nós nascemos desconectados de Deus, assim como o meu computador está desconectado da energia. Você está vendo a projeção, ele parece vivo. E ele está vivo, mas por pouco tempo. A qualquer momento, acaba a energia e ele apaga. Nós, quando nascemos, nós somos como celulares quando você tira da caixinha da fábrica. Você abre o seu celular e você liga, interessante, ele está funcionando. Mas se você não arrumar um jeito de conectá-lo à fonte de energia, ele vai morrer. Nós nascemos assim, e se você, ao longo da sua história, não encontrar o caminho da reconexão com Deus, que é Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, quando você morrer, acabou. Prova disso é o fim de José. Olha só, no livro de Gênesis, como eu disse, no capítulo 3 tem aquele diálogo no qual a mulher diz, se nós comermos do fruto, Deus diz que nós vamos morrer. Comeu do fruto, o que aconteceu? Último capítulo de Gênesis, capítulo 50, José morre. Eu não sei se você, que já conhece a Bíblia um pouquinho, já parou para pensar numa coisa. No livro de Gênesis tem muita gente que morre. Um monte de gente morre. Morre Adão, morre Noé, morre Abraão, morre Jacó, morre Isaac. Mas assim, desse bando de gente que morre, quando você lê a história desses caras, você fala, morreu porque mereciam. Porque aprontaram barbaridade. Tem uns caras aí que eu vou te falar. Os caras deviam morrer, e não só morrer, tinham que morrer devagar. Tinham que morrer bem devagarzinho, de tão picareta que eram. Agora, quando você vai lendo o livro de Gênesis, e chega em José, você fala assim, caramba, se tem alguém bom nesse livro, é esse cara chamado José. Esse cara só fez o bem. Esse cara salvou a humanidade da fome. Esse cara ajudou os irmãos, perdoou os irmãos. Esse cara só fez o que é bom. Esse cara não merece a morte. Mas morreu. Por quê? Porque ele é descendente de Adão e Eva, assim como eu e você. E olha o que Gênesis fala sobre a morte de José. Diz assim, deixa eu tentar, ok. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos. Viu a terceira geração dos filhos de Efraim, eu não sei o que aconteceu aqui, mas ele, peraí. Vamos. Se é para fazer, vamos fazer direito, né? Ok.
E viu a terceira geração dos filhos de Efraim, além disso recebeu como seus os filhos de Maqui, filho de Manassés. José tem 2 filhos, Efraim e Manassés. Diz o texto que ele viu até a terceira geração dos filhos de Efraim, e ele tomou nas suas mãos os seus bisnetos, netos de Manassés, filhos de Maqui. Continua o texto dizendo: antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, do Egito, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, a terra de Canaã, a terra da Palestina. Continua o texto dizendo: e José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Não deixem os meus ossos no Egito, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. E a grande descoberta da minha esposa nessa manhã, ela disse: eu nunca tinha parado para pensar que José virou uma múmia egípcia. José virou múmia, foi colocado num sarcófago e, se tivesse permanecido no Egito, possivelmente tinha sido descoberto por um arqueólogo num tempo mais recente, mas isso não aconteceu e já já eu mostro por quê. Algumas lições sobre a vida, ou melhor, sobre a morte de José. Diante da morte, veja só, primeiro, José contempla a bênção de Deus sobre sua história. Contemplar é ver com atenção. É colocar os olhos com atenção. E olha só o que diz o texto: e José viu, contemplou, o quê? A terceira geração dos filhos de Efraim. José viu com seus próprios olhos os seus tataranetos. Terceira geração. Efraim, os filhos de Efraim, netos, os filhos dos filhos de Efraim, bisnetos, os filhos dos filhos dos filhos de Efraim, tataranetos. E mais, o texto diz que, além disso, ele recebeu como seus, e algumas pessoas acham que José adotou os filhos de Maqui, possivelmente por Maqui falecer. Não. O termo aqui hebraico significa literalmente que José colocou sobre os seus joelhos os filhos de Maqui. Você já viu um vô pegando os seus netos, o seu neto, colocando sobre os joelhos e brincando com o seu neto? José fez isso com seus bisnetos, os filhos de Maqui. Mas o que isso significa? O Salmo 128 diz: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim será abençoado o homem que respeita a Deus. Assim será abençoado o homem que leva Deus a sério. Assim será abençoado o homem que admira a Deus e vive com Deus. Mas o que significa a bênção de Deus? Bens. Será que a bênção de Deus significa bens? José teve bens. José se tornou rico. José se tornou governador do Egito e ele tinha de tudo. Será que significa sucesso? Se tem uma história de sucesso profissional em Gênesis, é a história de José. O cara que saiu de Canaã como escravo e se torna o governador, o primeiro-ministro da superpotência mundial daquele momento, o Egito. Quer mais sucesso do que isso? Será que a bênção de Deus significa poder? José também não teve falta de poder. Ele se tornou o segundo homem na maior potência mundial daquele momento. Mas o Salmo 128 não aponta para bem, sucesso e poder. É verdade que muitos jovens hoje em dia vivem e estão deixando a melhor parte da sua vida sendo consumida em busca de bens, em busca de dinheiro, em busca de um bom salário, em busca de sucesso profissional, em busca de títulos acadêmicos, em busca de poder, de prestígio. Desculpa,
eu sinto que você está sendo engolido por uma mentalidade que parece sábia, mas não à luz da espiritualidade cristã. Porque à luz da espiritualidade cristã, a bênção do Salmo 128 é você chegar num momento da sua vida que você vai contemplar com os seus olhos os filhos dos seus filhos. E o meu medo é que essa geração jovem vai descobrir tarde demais, que tomou o caminho errado. Conseguiram muitos bens, alcançaram muito sucesso profissional, tiveram muito prestígio, tiveram poder, mas vão terminar a vida sozinhos. Por quê? Porque foram engolidos por essa cultura que está mandando os nossos jovens casarem tardiamente, terem filhos. Pense bem, filho é caro, filho dá trabalho, se tiver filho, tenha bem tarde, na hora que o seu organismo não corresponde mais naturalmente para você ter filhos. E se tiver, tenha um. Desculpa. Alguns já tomaram esse caminho. Outros estão sendo engolidos por esse caminho. E o problema maior, existem pais cristãos, ou que se dizem cristãos, que ao invés de incentivarem os seus filhos a partir da sabedoria bíblica, insistem em incentivar os seus filhos a partir da sabedoria secular. Essa sabedoria que vai fazer com que os seus filhos e eles não sejam capazes de enxergar os filhos dos seus filhos. E a bênção do Salmo 128 é alguém conseguir enxergar os filhos dos seus filhos. O livro de Provérbios diz assim, capítulo 17, verso 6, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, uma coroa. Se é uma coroa para os idosos, imagina que coroa que é para quem nem é idoso e vai ter neto. Mas ver os filhos dos filhos, por um lado é privilégio, por outro lado é responsabilidade. Porque esse negócio que diz por aí, os pais educam, os avós estragam. Não. Se você é discípulo de Jesus, não é isso que se espera de você como avô. Não é. Eu conversava com os nossos jovens, no acampamento de carnaval, sobre um texto no livro de Juízes, capítulo 17 e 18. No capítulo 17 de Juízes, nós encontramos a história de um jovem chamado Jonatas. Ele é um levita. No mundo daquele tempo, e na cultura judaica, o levita fazia parte de uma classe que tinha como responsabilidade inspirar os judeus a viverem uma vida com Deus. Eles que organizavam eventos como esse para inspirar as pessoas a estarem em conexão com Deus, inspirar as pessoas a ouvir Deus, inspirar as pessoas a viverem no aqui e agora, sob a orientação do Deus Criador. No entanto, esse Jonatas é um levita picareta. Esse tal de Jonatas se torna um levita mercenário. Ele faz o trabalho dele por dinheiro, e quem pagar mais, leva. Esse sujeito não tem conexão nenhuma com Deus. Esse sujeito é uma disfunção dentro da espiritualidade do povo de Israel. Interessante que no capítulo 18, diz que, finalzinho, que esse tal de Jonatas era filho de Gerson. Sabe quem é Gerson? Mas aí tem uma outra informação. Gerson era filho de Moisés. Moisés, você sabe quem é. Moisés é o cara que Deus usou para tirar o povo de Israel do Egito. Moisés é o cara que subia no monte e conversava com Deus. Moisés é o cara que Deus revelou os princípios e valores dele. Moisés era o cara que Deus usou para abrir o Mar Vermelho. Moisés tinha uma relação íntima com Deus. Só que
Sabe o que esse negócio nos mostra? Moisés conhecia Deus. Gerson ouviu falar sobre Deus. Jonatas se perdeu. Se perdeu. Eu falei para os nossos jovens, eu acho que está na hora da nossa juventude pensar como que está a relação dela com Deus. A gente precisa assumir a responsabilidade de confrontar os nossos filhos, para que os nossos filhos não vivam o Deus que eles ouviram falar, mas para que eles tenham uma experiência real com Deus, porque senão os nossos netos não vão conhecer a Deus. E por que é uma bênção você poder contemplar os filhos dos seus filhos? Porque quando você ainda tem saúde e energia para contemplar os filhos dos seus filhos, se os seus filhos falharem na instrução, você ainda é capaz de influenciar os seus netos. Inúmeras histórias bíblicas e na história do cristianismo, nós temos fatos em que os pais falharam, mas os avós influenciaram espiritualmente os netos, para que os netos não se perdessem no mundo. Eu acho interessante porque eu e Sônia, a gente vive um momento que com os filhos, a gente tem uma sensação assim de missão quase cumprida. Parece que assim, todas aquelas angústias que cercam pais, jovens, como é que vai ser os meus filhos quando crescerem, a adolescência, o que eles vão ser, com quem eles vão se casar. A gente está chegando numa fase assim que todas as etapas estão quase que cumpridas. Aí, de repente, vem essa história de nascer um neto. E aí eu parei para pensar essa semana, meu Deus, vai começar tudo de novo. Eu tenho que orar, Deus, olha, daqui a 20 anos, dá uma esposa joia para o meu neto. Deus, abençoa a adolescência dele. Deus, que ele te conheça. Começou tudo de novo. Segunda lição sobre a morte de José. Diante da morte, José reafirma sua confiança no plano de Deus. Olha só, ele diz no verso 24 do capítulo 50, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra. Esse termo, certamente, José não demonstra qualquer dúvida. Deus vai intervir na história e Deus vai socorrer vocês e Deus vai resolver esse problema. A confiança absoluta que José tinha no cuidado de Deus. Pergunta, de onde José tirou essa confiança absoluta? Resposta, do passado. Do passado. Quando José olhava para trás, sabe o que ele via? Ele via que aos 17 anos de idade, ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo para o Egito. E sabe quem cuidou dele? Deus. Deus cuidou dele. Quando José olha para o passado, ele vê um jovem que procurou trabalhar de maneira justa, fiel, resistiu às provocações da esposa do seu patrão, não foi para a cama com ela, mas foi injustiçado e jogado numa prisão. E sabe quem cuidou de José? Deus. José chega a um momento da vida que quando ele olha para trás, ele tem consciência. Eu sou o que sou, sabe por quê? Porque Deus cuidou de mim. Não fui eu que cuidei de mim, Deus cuidou de mim, Deus me trouxe até aqui, Deus cuidou de mim até quando eu não tinha consciência do cuidado dele, Deus cuidou de mim até quando eu não tinha consciência do amor dele por mim. Agora, a pergunta é, quando eu tenho consciência do cuidado de Deus para com o meu passado, a pergunta, quem é que vai cuidar de mim no futuro? O mesmo Deus que tem cuidado de mim até aqui. Por que você anda às vezes ansioso,
preocupado, angustiado, deprimido, olha para o passado, pare e pense, quem cuidou de você até aqui? E quem você acha que vai cuidar de você a partir daqui? Essa é a visão de José. E ele diz, levando-os para a terra que prometeu. E ele agora resgata uma promessa que Deus fez ao seu bisavô Abraão, ao seu avô Isaque, ao seu pai Jacó. Confiança nas promessas de Deus. Deus cumpre as suas promessas. Deus não é homem para mentir. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Existem inúmeras promessas na Bíblia que nós poderíamos passar aqui a noite toda enumerando essas promessas. Eu só queria resgatar para você uma promessa que ela tem emergido aqui insistentemente na nossa comunidade. Josué capítulo 1, verso 9. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai estar sozinho. Deus vai estar com você. Deus não prometeu que você não teria dificuldades. Deus não prometeu que você não teria crises financeiras. Deus não prometeu que você não teria crises conjugais. Deus não prometeu que você não teria crises com seus filhos. Deus não prometeu que você não enfrentaria enfermidades. Deus não prometeu que você não viveria num país em crise econômica. Mas Deus prometeu uma coisa. Ele vai estar com você. Ele está com você. E isso muda tudo. Isso mudou tudo na vida de José. E tem que mudar na sua vida. A certeza de que mesmo quando você enfrenta adversidades, você não está sozinho. Deus está com você. E uma última lição sobre a morte de José. Diante da morte, José aponta para a sua real cidadania. No verso 25, tem uma frase interessantíssima aqui. Quando Deus intervier em favor de vocês, José está dizendo, quando Deus intervier e vocês saírem do Egito e voltarem para Canaã, a terra do meu bisavô Abraão, a terra do meu avô Isaque, a terra do meu pai Jacó, quando Deus fizer isso, olha aqui que José pede, levem os meus ossos daqui. Levem os meus ossos daqui. Sabe por quê? José está no Egito, mas José não pertence ao Egito. Na espiritualidade bíblica, o Egito é o lugar da escravidão. O Egito é o lugar em que Deus não reina. O Egito é o lugar das adversidades. E José está, José está no Egito, José alcança no Egito bens, José alcança no Egito sucesso profissional, José alcança no Egito poder, mas mesmo tendo todas essas coisas, José tem uma profunda consciência, ele não pertence ao Egito. E essa é uma coisa que nós temos esquecido como discípulo de Cristo, porque se você se tornou discípulo de Cristo, o Novo Testamento fala inúmeras vezes que você está na história, mas você não pertence à história. Você pertence àquele jardim. E Jesus entrou na história para levar você de volta àquele jardim. Aquele jardim que, segundo Apocalipse 21 e 22, está agora no centro de uma cidade, porque Deus preparou uma cidade. E quando os nossos olhos se fecharem para a história, eles vão se abrir na eternidade. E quando você abrir os seus olhos na eternidade, você vai dar face a face com Jesus. E a primeira coisa que Jesus vai fazer vai ser enxugar as suas lágrimas. Sabe por quê? A história fez a gente derramar lágrimas. A história nos feriu.
Na história tem crise financeira. Na história tem filhos que se perdem. Na história tem divórcios que nos ferem. Na história tem corrupção. Na história tem injustiça. Na história tem guerras. Na história tem miséria. Na história, homens e mulheres sofrem e choram. Mas quando seus olhos se fecham para a história e se abrem para a eternidade, eles se deparam com Jesus, que enxuga dos olhos deles as lágrimas. Sabe por quê? Naquela cidade não tem mais lugar para lágrimas. Não tem mais morte. Não tem mais corrupto. Não tem mais violência urbana. Não tem mais câncer. Não tem mais perda de ente querido. Não tem mais divórcio para ferir o parceiro e ferir os filhos. Não tem, acabou. Agora, Jesus nos convida para a plenitude da vida a qual nós fomos criados para, e os nossos primeiros pais, naquela decisão maldita, nos tirou do jardim. 360 anos mais tarde do pedido de José, diz assim: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. 360 anos depois que José pediu. A múmia de José não é encontrada no Egito, porque quando Moisés sai com o povo de Israel de volta à terra de Canaã, os restos mortais de José são levados para Canaã. 40 anos de peregrinação, então, 400 anos depois, os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. E agora eu quero que você pare um pouquinho e pense comigo, faça as contas. Esse lugar em que José é enterrado é o lugar em que José saiu quando tinha 17 anos de idade. Ele viveu 110. Se passaram 400 anos até que os seus restos mortais voltaram para aquela terra. 500 anos para José voltar à terra do pai. A gente vive numa sociedade imediatista, fast food. A gente acha que a nossa relação com Deus tem que ser assim. Deus tem que fazer e fazer logo, senão eu vou embora. 500 anos para Deus fechar o ciclo. Existem promessas que Deus tem para mim que eu não vou contemplar em vida. Mas os meus filhos e os meus netos vão contemplá-las. Agora à tarde, antes de vir para cá, eu conversava com uma jovem que deseja batizar a filha. E ela dizia: eu cresci sem, assim, ensino cristão, sem uma espiritualidade, mas eu vivi bem, eu sempre fiz as coisas certas. E eu parei e falei assim: peraí, você está esquecendo uma coisa. O seu avô foi um homem de Deus. O seu avô orou pela descendência dele. O seu pai, até a adolescência, viveu com Deus e aí se afastou. Mas lá na frente, o seu pai voltou aos braços de Deus. Sabe por quê? O seu avô orou. E você hoje está conversando comigo, querendo saber como se tornar membro de uma comunidade cristã. O avô dessa jovem já fechou os olhos para a história. Mas as promessas de Deus para esse avô continuam a se cumprir.
quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José demonstra consciência de peregrino. O que é consciência de peregrino? 3 palavras definem a consciência de peregrino. Primeiro, transitoriedade. Peregrino está em trânsito. Peregrino está de passagem. Peregrino não pertence àquele lugar, ele só está passando por ali. Se você chega em alguma vila ou estradazinha da Europa e vê um sujeito de bicicleta que está atravessando a Ásia e a Europa de bicicleta, sabe o que você vai perceber? Ele está em trânsito, mas tem uma coisa. Na bicicleta dele tem uma bandeira que revela a identidade dele. Quando você vê um barco, tem uns caras loucos que falam, eu vou viajar o mundo de barco. Eles são peregrinos. Eles param num porto, eles não pertencem àquele porto, eles estão de passagem. Mas quando você bate o olho no barco, você vê uma bandeira, que é a identidade deles. A identidade. E todo peregrino está indo para algum lugar. Todo peregrino tem um alvo. Todo peregrino busca alguma coisa. É interessante que no Novo Testamento os discípulos de Cristo vão ser constantemente chamados de peregrinos. Por quê? Porque nós estamos de passagem. Nós estamos na história. Isso não significa que nós temos que ser um bando de alienados. Não! Nós estamos de passagem, nós temos uma identidade, nós pertencemos ao reino de Deus. Nós esperamos aquele reino que há de se manifestar, mas aqui e agora nós vivemos na maior intensidade possível os princípios e valores do reino que nós esperamos, do reino que nós ansiamos. O apóstolo Paulo em Filipenses 1:27 diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna, a cidadania do reino de Deus, do evangelho de Cristo, aonde quer que você esteja, a profissão que você exerce, o lugar que você se encontra, a cidade em que você mora. Se você é um peregrino do reino de Deus, você deve viver com toda a intensidade possível os valores do reino que você espera, no lugar em que você se encontra, para você viver a cidadania do reino de maneira digna. Ainda, Filipenses 3:20 diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esperamos. Quando eu era pré-adolescente, sub-15, o meu pai tinha um primo que estudava teologia, e o sujeito era obcecado por escatologia. E não sei se você sabe o que significa esse nome feio, mas é o estudo dos últimos dias. Esse cara só falava desse negócio de que um dia Jesus vai voltar, e aí vai estar num avião, e o piloto vai sumir. Imagina o desespero de todo mundo dentro do avião, o avião caindo, sem piloto, e 2 pessoas vão estar andando na rua, e de repente uma vai desaparecer, a outra vai começar a gritar, cadê meu marido, cadê meu marido? Né? E aquilo me passava assim, um medo, que eu ia para a cama, eu acordava umas 3 vezes durante a noite, ia no quarto dos meus pais, para ver se eles estavam lá, e se eu tinha ficado. Aquele negócio me dava mais pavor do que esperança. Mas é interessante que no tempo em que eu era pré-adolescente, a igreja falava da volta de Jesus. Falava do anseio pela eternidade. Sabe o que me assusta? Nós somos uma igreja que no fundo, não deseja a volta de Jesus. Porque se Jesus voltar, ele estraga os nossos planos. Pô, Jesus, logo agora que eu consegui a bolsa para o doutorado? Pô, Jesus, falta agora 6 meses para eu casar, vai voltar agora? Pô, Jesus, eu estou há 5 anos da aposentadoria, o senhor vai voltar? Pô, aí não dá. Por quê? Porque, na verdade, nós passamos a pertencer ao Egito. E nós vivemos como Faraó. Os faraós acumulavam tudo que tinham e levavam consigo para o sepulcro tudo que eles tinham. Por quê?
eles não tinham a consciência de que eles eram peregrinos. Tem muito discípulo de Cristo hoje, jovens discípulos de Cristo, que vivem como egípcios, não como cristãos. Hebreus capítulo 11, verso 13, falando de Abraão, de Isaac, Jacó, José, diz: todos esses viveram pela fé, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Que pátria? Esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. E olha que frase linda: por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Deus não se envergonha de ser chamado Deus de jovens, de homens, de mulheres que vivem na história com a consciência de peregrinos. Deus não se envergonha de ser chamado Deus desses homens, mulheres e jovens, e diz: e lhes preparou uma cidade. No dia 2 de julho de 2014, aos 97 anos de idade, os olhos de Luiz Zamperini se fecharam para a história. É verdade. Mas quando seus olhos se fecharam para a história, se abriram para a eternidade. E emprestando uma imagem da minha esposa, eu fico imaginando que no dia 2 de julho de 2014, quando os olhos de Luiz Zamperini se fecharam para a história, se abriram para a eternidade, e na eternidade ele estava correndo. Ele voltou a correr 1 milha em menos de 4 segundos. Em João capítulo 11, Jesus está diante de Marta, que havia perdido o seu irmão. E Jesus chora por isso. Porque não era para ser assim. Não era para ser assim. E Jesus diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aquele que crê que eu sou quem eu disse ser, o Deus encarnado, aquele que crê em mim, aquele que crê que o que eu fiz naquela cruz foi por ele, aquele que crê em mim, olha o que diz o texto: ainda que morra, ainda que os seus olhos se fechem para a história, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A morte não venceu Luiz Zamperini, porque a morte não venceu Jesus. Jesus venceu a morte. Para que você tenha certeza, você que crê nele, tenha certeza que quando os seus olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade. Você crê nisso? Você crê nisso? Jesus pergunta para Marta: Marta, você crê nisso? Mas Jesus talvez esteja perguntando para você nessa noite: meu filho, minha filha, você crê nisso? Porque se você disser que você crê, isso vai mudar a sua perspectiva de eternidade. E, consequentemente, vai mudar toda a sua perspectiva da história. Porque você vai ganhar consciência de que você é um peregrino, que está de passagem, que tem uma identidade, uma cidadania, e que está indo para um lugar. Jesus está levando você de volta para o jardim. Jesus está levando eu e você de volta para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, da presença de Deus. Termino lançando 3 desafios para você. Primeiro, você tem colocado seus olhos e atenção no que verdadeiramente é bênção de Deus? O que é bênção de Deus é você construir uma vida e você ter um projeto de vida no qual você tenha condições de enxergar a sua descendência. Em outras palavras, bênção de Deus está nas relações humanas que você constrói. Ah, passou o meu tempo, eu não casei, eu não tive filhos, eu não tenho família. Como não tem família? Olha isso aqui. Deus te colocou
numa família estendida, e eu garanto para você que nessa família estendida tem muita criança que precisa de você, tem muito jovem que precisa de você, tem muita criança que precisa de uma tia que não teve, tem muito jovem que precisa de uma avó que já perdeu, e você pode ser essa pessoa. Abra mão dessa vida autocentrada e enxergue as pessoas ao seu redor. Ainda, você já respondeu a pergunta de Jesus? Essa pergunta é central nessa noite. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Você crê nisso? A minha oração é, se você não responder essa pergunta não saia da sua mente hoje, essa noite, essa semana, o tempo todo você escute dentro de você, você crê nisso, até que você tome uma decisão acerca dessa pergunta. Porque ou Jesus é quem ele disse ser, ou Jesus foi o maior charlatão que já passou pela história da humanidade. E você tem que tomar uma posição. Por fim, você tem vivido com a consciência de peregrino? Você tem construído uma caminhada que caracteriza aqueles que Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus? Queria convidar você para olhar novamente para esses desafios, perceber qual deles é aquele sobre o qual Deus quer conversar com você seriamente nessa noite. E aí, eu convido você a fechar os seus olhos e ter um encontro com Deus. Um encontro que pode mudar o rumo da sua vida, da sua família, da sua existência, como mudou o rumo da vida de Luiz Amperini. Se coloque diante de Deus nesse momento. Deixe Deus falar ao seu coração. Responda para Jesus a pergunta: você crê nisso? Você crê que eu sou quem eu disse ser? Aquele que crê, ainda que morra, viverá eternamente. Você tem vivido como um peregrino que anseia pela eternidade, que vive no aqui e agora, mas com os valores desse reino que está por vir? Ou você tem se tornado um egípcio? Ou você está tão apegado aos bens, ao sucesso, ao poder, que perdeu a capacidade de sonhar com o reino de Deus, com o jardim, com aquela cidade que Ele tem preparado para nós? Que nessa noite você possa voltar a sonhar com essa cidade, e você possa declarar que lá está o seu tesouro, lá está a sua esperança, e isso vai mudar a sua vida no presente.